Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre a animação do peixinho. Nessa vídeo a gente vai ver o peixinho passando por um caminho onde a gente vai pré-determinar. Ele vai passar pela câmera. Aqui a gente pode ver na nossa cena, se a gente voltar na visão da câmera, por exemplo, a gente pode dar play na câmera, ela está passando. E o peixinho ainda continua lá no 000 do mundo, ok? Acho que fica mais fácil da gente ver se a gente ligar aqui no caso a nosso background, não é? Então eu venho aqui para ligar o nosso background, que é o nosso fundo do mar. Eu venho aqui em Reference Editor, File Reference Editor, vai mostrar todas as referências que a gente importou, esse painelzinho eu vou mostrar aqui habilitando essa primeira opção, o fundo do mar, ok? Então, o fundo do mar está lá, nossa câmera está aqui, a alguinha agora já está animada, está linda, nossa alguinha, o peixinho também está animado, mas ele está paradinho no mundo, tá? Então o que a gente vai fazer é com que ele passe aqui nesse caminho referente aonde a gente já tem a nossa cena toda pronta. Então, o que eu vou fazer agora é ajustar um caminho onde o peixinho pode passar, porque o que a gente poderia fazer também, deixa eu mostrar aqui na PESP, para ir na PESP, lembra que você pode segurar o espaço, clicar aqui no meio com o botão de esquerda do mouse e ir para cima que você vai em PESP, ok? Lembre disso que é sempre útil a gente trabalhar assim. É, o que eu poderia fazer era pegar esse controle aqui do nosso master, do nosso peixinho, e fazer 7 keyframes nele para ele mover como se fosse movendo assim diretamente mesmo nele, né? Ele move assim, eu só faço o keyframe na translação dele. É uma técnica boa, desde que o peixinho vai ter que ter ações assim, que ele pare, olhe, converse, fala alguma coisinha, depois ele anda em outra direção. Se ele fosse um personagemzinho vivo, igual a gente faria, né? Ele precisaria ser animado na translação diretamente. Mas eu quero mostrar para vocês, porque a translação vocês já sabem, é só marcar um keyframe numa pose, um keyframe na outra pose e interpola os dois fazendo a animação como se fosse uma. A gente já viu nas outras semanas aquelas bolinhas, né? Eu vou voltar aqui em zero. Eu vou mostrar para vocês uma outra técnica de animação que é interessante a gente aprender, que se chama Motion Patch. Motion Patch é como se fosse um caminho de movimento, ok? Motion Patch do inglês significaria isso. E o que a gente pode fazer com Motion Patch? Eu vou mostrar só uma rápida demonstração. Eu venho aqui, por exemplo, eu acho que vou abrir uma nova cena, é mais fácil da gente ver, ok? Abrindo uma nova cena só para a gente rapidinho ver o que é o Motion Patch. Motion Patch eu venho aqui, crio uma curva, a curva que eu quiser criar, por exemplo, um EP Curve, eu venho aqui, traço aqui uma curva do jeito que eu quiser, e nessa curva eu coloco qualquer objeto que me interesse, que ele seja, pode ser por exemplo um cubo, igual a gente vai mostrar, é, eu vou subdividir ele, que vai ser uma coisa interessante que eu vou aproveitar e mostrar já na técnica, né? Como que a gente faz. Eu vou subdividir esse cubo em algumas subdivisões em largura aqui, ok? Olha só, esse cubo, imagine que ele é o nosso peixinho. Oh, que peixinho mais quadrado esse, ok? Mas imagine que eu quero fazer com que esse peixinho ande na curva, que é o nosso intuito que a gente vai aplicar lá na nossa cena. Então, eu quero que ele aponte aqui para frente como sendo o X e para cima como sendo o Y. Então, eu selecionando direitinho primeiro o nosso objeto, segundo a nossa curva, você pode vir aqui em Animate, tem um menu que se chama Motion Patch e você vai escolher essa segunda opção aqui, ó, Attach to Motion Patch. Se vocês forem ver, eles têm algumas opções aqui para vocês escolherem o eixo de frente, o eixo de up, tá? Então, o front axis que a gente viu lá era o X, eu não vou mover porque ele é esse vermelhinho aqui que a gente quer mesmo. O up é o Y. Eu poderia inverter esse up e esse front aqui, ok? Para dizer que é o X negativo ou então o Y negativo, etc. Vou deixar dessas opções que ele vai criar uma animação para a gente em relação à nossa time slider. Time slider, lembra que é a nossa timeline aqui que a gente tem, que começa no 1 termina no 120 aqui, ok? Vou criar, vocês vão entender o que ele faz. Ele vai criar para mim uma pré-animação disso daqui, onde ele interpola nos nossos keyframes, olha lá, o nosso objeto passando pela nossa curva, ok? E o legal disso é que eu posso depois mexer na minha curva
no nosso CV da curva. Lembra que a gente pode pegar o CV clicando no botão da direita, Curve Vertex, ok? CV, e a gente seleciona aqui o nosso CV e faz uma modificação, e o nosso objeto, olha lá, já está seguindo a nossa curva do jeito que a gente gostaria. Se a gente precisasse mover no tempo dessa curva que ele está movendo, a gente selecionaria a curva, vem aqui embaixo, ele cria para a gente um node aqui, ó, que é o Motion Patch. Ele entra esses valores de U, value aqui, que é o valor 0 é quando ele está lá no início, olha lá, 0, tá? No primeiro frame ele está 0. Quando ele chegar o U value a 1, quer dizer que ele chegou aqui no final. Então, no meio do caminho é como se fosse uma porcentagem entre 0 e 1. A gente poderia ter opções de criar keyframes aqui, que ele vai criar um keyframe para a gente nesse U value aqui. Então a gente poderia vir, por exemplo, no Animation Editor, Graph Editor. Eu posso criar um keyframe aqui a mais, por exemplo, keyframe, e dizer que esse keyframe, vamos focalizar, ele vai estar um pouquinho mais lento na hora dele sair, da hora da curva que ele sai, para ir até o próximo, tá? Então, assim, no início, olha, vai ter um keyframe aqui no frame 35, igual a gente pôs, pode até pôr mais para frente. Vocês vão ver que ele mostra pra gente o seguinte, ó, no início ele vai estar um pouquinho mais lento, aí depois ele acelera para chegar lá no outro lugar, ok? São formas de animar com o Motion Patch. A gente vai fazer a animação do nosso peixinho através desse Motion Patch. Uma curiosidade, se vocês quiserem fazer o nosso... A gente não vai aplicar isso no peixinho, claro, que não condiz, mas eu vou mostrar para vocês uma coisa legal de se criar. Você cria, seleciona o seu objeto, o seu Motion Patch, por exemplo. Você vem aqui nesse menu Animate Motion Patch e você vai nessa última opção, Flow Patch Object. Isso daqui é muito legal, porque ele cria para a gente uma lattice, né, um deformer de lattice, lembra dele? Com essas características aqui. E aí ele vai aplicar e vai criar um lattice no nosso objeto, que é esse lattice aqui, igual a gente viu os nossos deformers. Esse lattice ele vai seguir o nosso motion patch. Então o mais legal disso tudo é que o nosso cubo agora ele não é mais aquela coisa retinha quando não tinha o lattice. Ele é uma coisa tortinha, olha lá, fica igual uma minhoquinha, né, digamos assim. Olha lá, a minhoquinha vai passando e ele está seguindo direitinho, sabe fazendo essa curvinha. Isso é só uma curiosidade. Vamos voltar para a nossa cena, que a nossa cena de animação é 01, ok? Open. Eu vou salvar ela como 02, é claro, para a gente ter um versionamento dela. Aqui ela vai ser o nosso peixinho 02, shot A, peixinho 02, é a versão. Claro, vou dar continue aqui em vários estudantes, ok? E aqui eu vou habilitar o nosso fundo do mar novamente em File, Reference Editor. Habilito o nosso fundo do mar. E se vocês tiverem dois monitores, vou dar mais uma dica para vocês. Por exemplo, se vocês quiserem abrir essa tela animada em uma outra janela, vocês poderiam vir aqui nesse painel, Tear Off Copy. Isso daqui faz com que o Maya crie uma janela independente com uma viewport, tá vendo? Aí vocês podem escalar ela, colocar ela maior lá no seu monitor da direita ou da esquerda, depende de qual se você tiver dois monitores e quiser fazer isso. Por exemplo, ó, você pode arrastar, ela vai para outro monitor. Aí a gente animaria aqui na cena, por exemplo, no PESP, e você veria aqui o PESP e ao mesmo tempo, quando você fizesse play, você ia ver a sua câmera, por exemplo, passando lá no outro monitor, ok? Isso aqui é só um exemplo para vocês, se vocês quiserem aplicar, apliquem, mas eu vou trabalhar aqui sempre nessa viewport, mesmo que para mim ela seja um pouco apertadinha, mas é interessante que a gente tenha, tá? Esse layout aqui facilita para a gente na hora de trabalhar. Então aqui está a nossa câmera no menu, no painel da esquerda, na direita está a nossa viewport, e o que eu vou fazer é criar uma linha aqui, igual a gente criou aquele motion patch. Eu vou vir aqui, vou create EP curve e vou criar aqui basicamente um caminho para ele fazer assim, ó. Ele vem daqui, vai passar por aqui, vai um pouquinho mais perto da câmera e depois ele vem para cá, passa uma curvinha e vai lá para o fim da animação dele, ok? Agora, como essa curva ela é criada na grade, então ela está sempre, como diz
flat, né? Ela está sempre plana ali na nossa grade. O que eu vou fazer é editar aqui os CVs dela. Eu posso escolher aqui por essa opção, ok? Eu vou editar o CV dela para que ela fique assim deformando, mas ela deforme assim na altura que eu estou vendo aqui na nossa câmera. Ó. Por exemplo, aqui quando a câmera estiver no início, eu tenho que pegar esses CVs do início aqui e dizer que o peixinho vem lá de cima. Ó. Só que ele não pode ser tão alto, senão ele fica fugindo do nosso enquadramento. Ok? Vamos dizer que é assim. Se qualquer coisa o peixinho ficar muito alto aqui, a gente muito baixo, aliás, a gente dá uma correção. Mas o que eu estou querendo criar aqui é basicamente um caminho para o peixinho passar. Aqui ele ainda está meio baixo, a gente aumenta um pouquinho. Ok, passa mais um pouquinho, ele vai para cá. Ele vai seguir esse caminho um pouco mais altinho aqui, ó, no meio da tela mesmo, tá? Como o nosso layout é bem simples, a gente não vai fazer nada muito rebuscado, elaborado, a gente pode dar um créditozinho assim de desculpa didática, vamos dizer assim. E aqui o nosso peixinho vai embora. Então, o que eu fiz foi editar a nossa curva para que ela siga um caminho assim mais ou menos interessante para a gente, ok? Essa curva a gente poderia renomear ela, por exemplo, peixinho pet, que você quiser, ou então CRV para curve, curve, ok? Se vocês quiserem, renomeie o nome que vocês acharem que fica fácil para vocês encontrarem ela. Então agora o que eu vou fazer é usar ela como nosso motion pet. Vou salvar nossa cena. E eu vou pegar aqui o meu controle master do peixinho e vou pedir para ele ligar no nosso motion pet, mas olha lá, o front dele vai ser o eixo Z e o up dele continua sendo o eixo X, ok? Então o que eu vou fazer é assim, ó, primeiro o master control que eu selecionei, ok? Depois eu seleciono o nosso peixinho curva do pet e venho aqui no nosso animate motion pet, attach to motion pet. Se tudo der certo, ele vai passar direitinho igual a gente quer. Aqui a gente pode escolher o front dele como Z. Lembra que a gente quer o front nessa linha Z aqui, que é o azul. Essas outras opções eu vou deixar por default mesmo, quer dizer, padrão, igual ele aconselha a gente usar. Vou dar uma taxa. Vamos ver o resultado que isso dá. A gente vai ver que o nosso peixinho, olha lá, ele está com no final lá da nossa timeline, ele está lá. Se a gente voltar, ele está passando na nossa câmera aqui. Vamos ver se ele está sendo enquadrado pela câmera ou não, porque na perspectiva, olha lá, se eu der play, ele vem. Uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês é uma opção no Maya em que você tem a facilidade de ver a animação nos painéis que estão abertos. Então, por exemplo, se eu vier aqui no preferências da animação, que é aquele menininho do lado do alto aqui, eu tenho a opção aqui de ver Active, quer ver? Ó? Update View somente na Active, ou seja, qual painel eu tiver utilizado, ele vai dar um update, ele vai atualizar a nossa visualização, ou então em todos. Se eu escolher todos, é mais legal nesse caso, porque pode também deixar isso sempre não, senão seu computador vai ficar um pouquinho lento, tá? Mas de toda forma, quando a gente aplica esse All, ele vai atualizar as duas câmeras, ou seja, as duas viewports ao mesmo tempo. Se eu dou play, ó, ele passa aqui nessa daqui e ao mesmo tempo ele passa aqui. Ele está passando igual um tubarão rápido. Então o que a gente vai fazer é mudar um pouquinho os keyframes dele para que ele tenha uma melhor performance aqui. Então, aqui no caso, o que a gente pode fazer é que ele comece um pouco já enquadrado aqui, né? O nosso peixinho, ou quase enquadrando. Então, o que a gente tem que fazer é ir lá no nosso motion pet, seleciona a nossa curva. A curva já está selecionada, vem aqui no nosso motion pet. Essa aqui é a nossa curva de animação. Vou abrir ela no Graph Editor. Então, aqui Window, General Editor, Animation Editor, Graph Editor. O Graph Editor está lá com a nossa animação. O que eu vou fazer é trabalhar essa animação. Então, vou deixar esse painel um pouquinho menor. Vocês desculpem a falta de espaço. Mas a gente vai tentar administrar aqui. Então, olha, no início ele já poderia estar um pouco mais para frente. Então, vamos tentar colocar assim um pouquinho mais para frente.
vendo aqui ele enquadrado nessa câmera aqui, ó, digamos que ele está aqui assim, ó, ele vai quase começar já a animar, tá? Então se a gente der play, ele tem que entrar em quadro, ó, entrou em quadro, legal. Aí ele vem aqui um pouquinho perto, mas só que ele está indo muito embora rápido, rápido demais. Então a gente quer que ele demore um pouquinho, vamos dizer aqui nessa hora que ele está mais perto da câmera, a gente não esteja correndo com ele muito rápido. Então, o que a gente pode fazer é criar um keyframe aqui. Então, poderia vir qualquer um desses aqui, por exemplo, keyframe com esses. Eu gosto de vir aqui na nossa channel box, adiciono meu keyframe, ele está ali legal. Eu vou dar como uma desaceleradinha nele, então ele vai fazer assim um movimento assim, ok? Vamos dizer que ele está assim. Vamos ver. Isso aqui tudo agora tem que ficar dando play e vendo o resultado que a gente tem. Porque agora a gente está tentando fazer com que ele seja sempre enquadrado na nossa cena, tá? Então, vou voltar aqui, criar mais um keyframe. Volta um pouquinho dele na translação aqui do nosso enquadramento. Vamos dizer que ele está aqui. Ó. Reparem que a câmera vai chegar, vai fazer aqui um movimento, ele vai ficar um pouquinho mais lento mesmo aqui. E daqui para frente ele vai seguir. Mas vamos enquadrar então no final. Ele saiu, mas um pouquinho antes dele sair, eu quero ele aqui ainda em quadro, tá? Um pouquinho antes do final, eu ainda quero ele em quadro. Então, eu posso vir aqui e colocar uma desaceleração normal aqui, como se ele estivesse fazendo um movimento linear. Vamos dizer que ele ainda está em quadro aqui, ó. Aí, até o final ele sai de quadro, vamos ver. Não, ele ainda não saiu de quadro, então ele tem que sair de quadro. Aqui, beleza. Vamos dizer que assim está ótimo, Danilo. Saiu do quadro. Um pouquinho antes, vamos ver se ele ainda estava em quadro. Não. Então o que a gente pode fazer ou é mudar o movimento da câmera, ou mudar o parte dele para ele ficar sempre enquadrado. Porque aqui, por exemplo, ó, ele está indo embora rapidinho. Aqui ele deveria ficar com a câmera segura e a gente vai tentar enquadrar ele aqui, tá? Então vamos lá, vamos tentar fazer isso. Ele teria que estar um pouquinho mais aqui ainda, ó. Um pouquinho mais assim. Vamos dizer se ele para aqui, ele está indo. Aqui depois ele vai demorar um pouquinho mais para ir para casa dele. Então, olha, tenha um pouco de paciência. Eu vou animar aqui rapidinho. Pode ser que eu fale alguma piadinha, porque eu não consigo ficar sem falar piadinhas. Aqui ele vai, antes da câmera seguir, porque a câmera só move aqui, ó. Eu acho que eu vou mudar essa câmera para ela começar a mover um pouquinho antes, facilita a gente. Então, vamos selecionar a nossa câmera. Eu posso clicar aqui nesse botão, eu já seleciono a câmera, ok? Aqui tem os nossos keyframes. A gente vai tentar mudar o nosso keyframe. Olha lá que legal. Aqui a gente pode mudar o keyframe, mas a gente não pode mudar o keyframe fazendo set key, porque ele está locado. Lembra? A gente locou nossos atributos, mas as curvas estão livres para a gente trabalhar. O que eu quero procurar aqui no nossa câmera é que eu quero adiantar um pouquinho o movimento dela, que ela está aqui sustentada com esse movimento. Eu quero adiantar um pouco a animação dela. Então vamos ver se só trazendo os keyframes de sustentação, se ela vai já obedecer o que a gente quer. O peixinho vai e opa, cadê o peixinho? A câmera ainda não foi. Então o que a gente pode fazer é ela mirar aqui já nele, ó. Então vamos trazer mais essa sustentação aqui para cá. Vamos ver se a animação dela agora ficou boa. Ela está indo. Claro, o peixinho ainda está meio acelerado ali porque saiu de quadro. Então o que eu estou acertando aqui é o time do peixinho junto com a nossa câmera. Então aqui ainda está um probleminha. Para corrigir esse probleminha a gente pode ir no próprio peixinho e animar de novo lá o nosso motion patch, corrigir o nosso motion patch, desculpa. Vou dar um F aqui no nosso motion patch quando a gente seleciona ele. Motion patch, ok. Aqui também eu vou marcar um keyframe, key selected, e vou dizer que o peixinho ainda está um pouquinho atrasado, porque eu não quero que ele suma já do nosso quadro de uma hora para outra. Então vamos ver, ele está passando ali, andou mais um pouco, ele ainda está um pouquinho atrasado, está querendo acelerar, mas eu vou atrasar ele mais ainda. Como que eu posso atrasar? Assim, ó, na nossa curva de gráfico, ok? Vamos ver se
Se ficou bom, não, ainda posso atrasar porque ele subiu muito aqui. Vamos dizer que ele vai ficar bem lento agora. Tarará, tarará, tarará. Eba, tá mais ou menos o que o nosso Animatic disse para fazer, onde a nossa câmera parou um pouquinho antes, mas não tem problema, a gente pode corrigir esse probleminha da câmera, por exemplo, atrasando um pouquinho, fazendo um keyframe a mais para ela, por exemplo, seleciona a câmera aqui, a gente vem aqui, copia esse key, então Ctrl C, Ctrl V, o key está lá, e a gente faz um movimentinho bem sutil aqui quando a gente coloca esse carinha com uma opção aqui de spline, tá? Então o spline ele vai seguir um pouquinho melhor e ao mesmo tempo a gente vai dar uma correçãozinha na curva. Vou mostrar para vocês que assim, ó, assim ele vai seguir um pouquinho mais até ele parar, ok? Vamos, cada eixo aqui a gente faz que aí não tem problema da gente errar. E o que eu estou fazendo aqui é acrescentar um movimentinho um pouquinho a mais no final da câmera. É interessante da gente aprender isso. Aqui a rotação está boa. Aqui a rotação Y um pouquinho mais. E, opa, aqui já está no final, eu rotacionei muito, olha. Eu vou querer que ele rotacione um pouquinho menos no final para ele sair de quadro. Isso. Sai de quadro, opa, desculpa. Vou puxar um pouquinho mais para cima aqui na hora que ele estiver indo. Vamos ver se ele... Aqui eu tenho que ainda rotacionar mais, aqui ó. Ok, rotaciona mais. E no final, ele vai passar e sai de quadro, ok? Eu acho que assim o movimento da câmera está bem legal. As outras rotações estão sempre iguais, a escala não tem animação. Então a gente pode ver a nossa cena rapidinho aqui, só como que ele está. Só para a gente ver se a gente conseguiu fazer o que o nosso Animatic nos pediam para fazer. Então agora é uma animação ainda bem simplesinha. Vamos dizer que ele está passando pela câmera utilizando o Motion Patch. E é isso daí. Eu acredito que para a ideia do nosso Animatic, se a gente for ver o nosso Animatic novamente, olha, que lindo o nosso Animatic. O peixinho vem, passa aqui perto da câmera, tem as alguinhas, as plantinhas, e a câmera vai para lá. Lembra que a gente planejou aquele no storyboard, a gente planejou esse movimento. Então, eu vou parando por aqui, porque senão esse vídeo fica muito longo. O próximo vídeo a gente vai fazer um melhor enquadramento disso tudo e dando uma refinaçãozinha na nossa animação, ok? Isso aí. Valeu!